Deixa eu abraçar a turma aqui, ó. Abraço pro Wanderson em Contagem, tá dizendo: boa tarde, JVC, Simões e Edu. Vocês acham que a final do Mineiro é a última chance do Tite? Acho. Não quero nem ver o resto da pergunta. Acho que é. Uma pena, né? Não é o que eu penso, mas eu acho que é. Ele completou a pergunta. Tô brincando, viu, Wanderson? Ele completou a pergunta aqui, ó. Ou o Cruzeiro vai esperar até a próxima parada FIFA pros amistosos? Acho que o Cruzeiro não vai esperar nada. Acho que se perder, acho que vai aproveitar a oportunidade e interromper o trabalho. Acho. Não tem informação, não. Eu não sei se fica nem ganhando. Sabe o que acontece, o Cirilo? A percepção que eu tenho, e acaba assim, além do canal da Itatiaia, né? Eu gosto muito de ir lá no meu bar dia de jogos, do Atlético, do Cruzeiro, e contato com o torcedor. Cara, a última vez que eu lembro de um treinador ter uma pressão grande assim para poder dirigir o Cruzeiro e conseguir reverter um cenário tão negativo, de um time jogando mal, do time sem... E embora na época o time não jogasse mal, cara, foi o Levir Coupe. O Levir Coupe ali em 98, se você pegar, o início de campeonato brasileiro do Cruzeiro foi muito desastroso, cara. E o Cruzeiro foi finalista, né? Perdeu a final pro Corinthians. Porque o Marcelo Oliveira, ele chega com uma rejeição, mas é uma rejeição clubista, né? Não é uma rejeição de trabalho, porque ele não tinha nem começado a trabalhar. Embora o Tite tenha chegado com uma certa rejeição antes de iniciar o trabalho. Mas o Marcelo Oliveira, o que acontece? O primeiro jogo dele é o clássico de reinauguração do Mineirão, né? Em 2013. E aí o Cruzeiro vence o Atlético. Tem um gol contra do Marcos Rocha, o Araújo empata e o Dagoberto faz o 2-1. E o Cruzeiro faz um bom campeonato mineiro, perde a final pro Atlético, mas aí começa o Brasileiro, e logo no início do Brasileiro também o Cruzeiro deslancha, e aí é isso que torcedor quer. Eu não sei, cara, eu não tô sentindo que bateu, sabe? Que deu liga. Não tô sentindo aquela energia de que a coisa pode virar, de que a coisa pode mudar. E é interessante porque, assim, talvez o Tite seja o melhor treinador brasileiro deste século. Se a gente pegar aí e fizer uma comparação, né, entre não só por conquistas, mas por trabalhos, né, o Tite talvez seja o melhor treinador brasileiro deste século. Né? Eu acho que porque Filipão, Parreira, Luxemburgo foram muito fortes, principalmente na última década do século passado, né? Mas eu não sei, eu não estou sentindo, não passa nem assim. O Cruzeiro contra o Pouso Alegre criou chance no primeiro tempo, o Thiago foi bem, o Cruzeiro fez o 2-0 lá, toma um gol numa bobeira do Vidalba que faz um pênalti, mas não sei. E eu acho também outra coisa, tá? Eu não acho que tenha corpo mole de jogador, não. Muito pelo contrário. Eu acho que os caras têm respeito pelo Tite. Eu acho que a impressão que eu tenho é essa, de que ali não deu liga, cara. Um negócio que não foi um casamento que deu certo. E eu acho que isso vem muito por todo esse... Cara, se o Cruzeiro é campeão mineiro, em cima do Atlético no domingo, ok, quarta-feira joga com o Flamengo, perde, o jogo contra o Vasco domingo já vai ter contestação em cima do Tite, entendeu? É um cenário que a reversão dele vai depender muito agora de resultado, muito de resultado, e o Cruzeiro não está alcançando, né? O Cruzeiro não está alcançando esses resultados. Então, assim, não acho que seja irreversível, mas acho que é uma situação muito complicada a do Tite no Cruzeiro. Muito complicada mesmo. Porque é impossível você tratar o futebol sem o ambiente que envolve o jogo. Sem o ambiente que envolve o futebol, sem levar em conta toda essa manifestação popular que a gente está tendo em relação ao Tite, sabe? Eu acho que isso provoca uma carga negativa, fica um cenário difícil. A gente vê no Mineirão, né? Quando é anunciado o nome do Tite, já tem contestação, e qualquer resultado. O Cruzeiro, olha só, o Cruzeiro empatou com o Corinthians na quarta-feira. Eu acho que talvez o menor culpado seja o Tite. O que a torcida gritou no final? Adeus, Tite. Isso. Aí o Cruzeiro faz um primeiro tempo com o Pouso Alegre, que teve pelo menos 3 chances claríssimas de gol. Na segunda etapa teve mais umas 2 antes de o Caio Jorge fazer. A contestação da torcida foi em cima de quem?
De novo, né? Exatamente. Então, e isso conta muito, cara. É isso. Sabe? É uma coisa muito complicada. E a gente já viu isso quantas vezes no futebol. E, assim, puxando da memória, cara, a única vez que eu vi uma reversão acontecer foi em 1998 e o Levir era campeão mineiro. Tinha sido campeão da Copa do Brasil de 96, 98 ganha o Campeonato Mineiro em cima do Atlético, mas um início ruim de Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tinha um Caio, você lembra? Um jogador que veio da Portuguesa, narigudo, que a torcida não gostava, que o Levir insistia em colocar, e aí o Levir conseguiu reverter. Depois disso pra cá, cara, eu não consigo me recordar de reversão no ponto que a gente está vivendo hoje da relação da torcida do Cruzeiro com o Tite. Eu acho que isso influencia muito no futebol. Não deveria, mas eu acho que esse ambiente, esse clima... Contamina, né? Contamina. Só queria tentar entender isso aí que o Simões... E que me incomodou. Por que o Caio é narigudo? Será que o nariz dele interfere? Eu não lembro dele. Eu lembro, mas o que tem ele Você tem lugar de fala? Inclusive, é interessante porque... Você se considera narigudo, do Não, o próprio Caio deu a volta por cima também. Pô. O Caio deu a volta por cima. Ele era da Portuguesa. Ele era da Portuguesa. Ele foi do Grêmio, né? Do grande time da Portuguesa. Ele é daquele time vice-campeão brasileiro de 96, aí ele vem pro Cruzeiro. Eu queria entender o porquê. Eu acho que ele vem pro Cruzeiro trocado pelo Ailton. Vocês lembram do Ailton revelado no Galo? Baita centroavante, o cara, uma técnica assim, absurda. E aí ele vem pro Cruzeiro e aí o Caio não consegue acontecer, aquela coisa toda, e a torcida pegando no pé do Levir, pegando no pé do Caio, mas aí o Levir foi e conseguiu reverter a situação, mas com o time ganhando, né? O Cruzeiro dá uma arrancada, tanto que vira finalista do Campeonato Brasileiro. Então é isso, cara, fica essa... Sabe, fica, não sei, eu acho complicado esse processo que vem de fora para dentro de forma tão intensa. Porque no Atlético, por exemplo, o São Paulo, a gente vê uma divisão na torcida, né? Não existia um cenário de pressão da torcida sobre o São Paulo, né? Não existia esse cenário de pressão da torcida sobre o São Paulo. Eu acho que o último cenário de pressão que a gente viu de torcida no Atlético foi sobre o Filipão. Vocês lembram? 2023? Sim. Teve até uma entrevista famosa de uma menina pro Thiago Reis, né? No Seu Nome, Seu Bairro. Como é que ela chama? Não lembro o nome dele, mas eu lembro. Dela, Era mas corneta. Que aí ela vai... E aí, essa coisa aconteceu na semifinal do Mineiro, né? E o Milita assume e coisa. Mas... Não sei, cara, eu acho que isso influencia muito. Embora os últimos jogos, né? Se a gente pegar aí, cara, o Cruzeiro não ganhou de 2-0 do Pouso Alegre porque o Vidalba fez um pênalti completamente infantil. O Cruzeiro não venceu o Corinthians, primeiro porque os caras perderam gols demais. O Kaique, por exemplo, no segundo tempo perdeu 2 chances assim claríssimas. E o William fez uma lambança, né? E é expulso e aí o Corinthians empata. O Cruzeiro contra o Pouso Alegre tem todo o mérito do goleiro, claro, porque foram defesas espetaculares, mas é complicado você desperdiçar tantas chances de gol assim em sequência num mesmo jogo. E aí, cara, a culpa de tudo isso recaiu sempre sobre o Tite. Então é uma relação que é muito difícil a reversão disso. Para dar certo assim, tem que mudar da água pro vinho assim, né? Tudo de errado é culpa do Tite. Tudo de errado que acontece é culpa do Tite. E não é. Mas você mudar esse cenário é uma coisa muito complicada. Só ganhar de 5-0 do Atlético domingo. Aí eu acho que e mais de 5-0 do Flamengo quarta-feira, depois mais 5-0. Aí começa... Não, mas se ganhar, cara, pode ser de 6-0 do Atlético, do Flamengo, aí já tem um respiro, tá? E eu não tenho a convicção de que se o Cruzeiro deve interromper o trabalho, até porque eu acho o Tite um baita treinador, disse aqui agora, acho que talvez seja o melhor treinador brasileiro do século, mas eu acho que essa coisa do ambiente, do externo, eu acho que isso influencia muito, sabe? Isso é carga, isso é um sentimento. E o torcedor do Cruzeiro simplesmente elegeu o Tite como vilão. Nesse momento, para o Atlético. Vai votando aí, vai votando na enquete, vai deixando o like. Vamos falar de Cruzeiro e Pouso Alegre, Edu? Inclusive, vamos colocar na tela os melhores momentos de Cruzeiro e Pouso Alegre, pra gente relembrar como foi o jogo do último sábado. Cruzeiro de novo com a mesma base titular, né? Tite vai dando sequência, a base titular, teve suas oportunidades, perdeu um bocado de gol e foi vencer no finalzinho do jogo, nesse lance que você já destacou no seu primeiro comentário, uma belíssima assistência do Matheus Pereira pro gol do Caio Jorge. Como é que você observou o jogo, Edu? Essa defesa que o Thiago Braga fez. A defesa do campeonato. Pereira. Olha essa outra, no chute do Caio Jorge. Jogou demais. O Cruzeiro produziu o suficiente para fazer 3-4-0, cara.
3-4-0. Se o Cruzeiro vence o Pouso Alegre por 3-4-0, ninguém estava falando nada. Está falando de uma atuação boa, tranquila, de uma classificação sem sustos. É porque foi incompetente dentro do campo e teve a competência do Thiago Braga. Aliás, não dá para chamar o Matheus Pereira de incompetente naquela finalização em que o Thiago Braga faz uma defesa espetacular. Nem o Caio Jorge. Teve gols perdidos pelo Christian. Então, assim, não foi um jogo de encher os olhos. Não foi. O Cruzeiro não está enchendo os olhos. Eu já falei aqui anteriormente. O Cruzeiro está devendo coletivamente ainda. Mas vários dos tropeços do Cruzeiro na temporada não são responsabilidade apenas do treinador. Cruzeiro e Coritiba, o primeiro tempo, era para o Cruzeiro ter feito 2-3-0 e resolvido o jogo. Cruzeiro e Corinthians era para o Cruzeiro ter feito 2-0 e resolvido o jogo. Contra o Botafogo, não. Mas o primeiro tempo contra o Botafogo, o Cruzeiro poderia ter feito 1-0. O Cruzeiro foi bem superior ao Botafogo no Rio de Janeiro, depois tomou 4. E aí eu acho que tem responsabilidade também da comissão técnica. No campeonato estadual, que o Cruzeiro tem 3 derrotas, uma delas é o Clássico, na casa do Atlético, a outra foi na estreia, com um time de moleque que estava trabalhando há 8 dias contra um Pouso Alegre que estava trabalhando há 2 meses. E a outra contra o Democrata, de virada, que o Cruzeiro também poderia ter resolvido o jogo antes. E não resolveu por incompetências dos atletas. Eu continuo remando contra a maré. Eu acho uma loucura esse negócio que está acontecendo em relação ao Tite. O problema e a cobrança da torcida do Cruzeiro para com o Tite vai além dos resultados e do desempenho. Tem nome e sobrenome. Leonardo Jardim. Esse é o causador da crítica do torcedor do Cruzeiro não gostar do trabalho do Tite, não entender, não fazer a menor questão que aconteça. É a minha opinião, o torcedor pode achar ruim, pode xingar, pode discordar, é do jogo, é do futebol. Aliás, o que mais tem no futebol é discordância, e essa resenha é maravilhosa. Mas para mim, enquanto o Leonardo Jardim estiver no mercado, e agora tá, né? Agora tá assim, oficialmente no mercado, a partir de março, estou trabalhando, estou de volta no mercado. Esse é o problema do Tite. E se sai o Tite e não vem o Leonardo Jardim, o próximo treinador vai ter o problema chamado Leonardo Jardim. Então, para mim, está muito nítido que é isso. A não ser que o próximo treinador seja o Pep Guardiola. E se for o Leonardo Jardim, se o Cruzeiro não engrenar, ele, Leonardo Jardim, vai ser o fantasma dele mesmo. Porque vão falar que não é o mesmo trabalho de 2025. A gente já viu isso com vários outros times. Se ele fizer o mesmo trabalho menos um, ele também terá esse fantasma contra ele. Você não tenha dúvida. Isso por conta de um grande trabalho que esse grande treinador, Leonardo Jardim, fez. E eu entendo o torcedor, tá? Aqui não vai crítica ao torcedor, é só o que eu penso que está acontecendo. Eu entendo perfeitamente o torcedor do Cruzeiro. Ele quer o trabalho que ele viu ano passado, com esse mesmo time aí, com o potencial agora do Gerson. Então, eu acho que o torcedor tá ok, tá na dele. Mas eu, como comentarista de futebol, como analista, não tô vendo dessa maneira essa desgraceira no caminho da feira. Ah, não vai virar. Ah, não tá jogando nada. Ah, é uma desgreta. Ah, esse Cruzeiro acabou. Cara, não é assim. Os resultados no Campeonato Brasileiro, principalmente 2 derrotas e 2 empates, são decepcionantes. Mas se você olhar desempenho lá do Mirassol, ninguém ganha do Mirassol há 21 jogos lá. Ninguém ganha do Mirassol lá, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi um horror o segundo tempo do Cruzeiro. Contra Coritiba e Corinthians, o Cruzeiro poderia ter matado os 2 jogos no primeiro tempo, com 2 boas atuações. E perdeu no segundo tempo por algo que eu venho batendo na tecla aqui na Rádio Itatiaia há muito tempo. A diretoria do Cruzeiro escolheu o campeonato estadual. A diretoria do Cruzeiro obrigou o Tite a esticar a corda no campeonato estadual com seus principais jogadores. E o Cruzeiro é um time que morre no segundo tempo, principalmente contra adversários de nível igual ou superior. O Cruzeiro sucumbe na segunda etapa, porque esticou a corda. Se você pegar todos os times do futebol brasileiro, a maioria absoluta, 90% ou mais, estão poupando atletas, principalmente em campeonato estadual. E se não poupou no estadual, poupa no brasileiro. O Corinthians poupou contra o Cruzeiro. Poupou. No campeonato brasileiro. E tomou ferro no Paulista. Então, cara, assim, todo mundo tá tendo que escolher alguma coisa. A diretoria do Cruzeiro não deu o direito ao Tite de escolher. Eu preciso do campeonato estadual e o brasileiro vai ter que continuar. A diretoria também. E a arquibancada, né? Mas a diretoria que é quem decide. A quem diretoria banca, quem segura. Manda. E a arquibancada, eu repito, o torcedor está no direito dele, Cirilo. O torcedor não tem culpa da diretoria querer o campeonato estadual, o torcedor não tem culpa do Leonardo Jardim ter feito o trabalho que fez ano passado e está de volta ao mercado. O torcedor, ele quer ver o melhor Cruzeiro possível. Por isso que ele quer a volta do Leonardo Jardim. Se o Tite for mandado embora domingo depois do jogo e vier o Leonardo Jardim, como que eu vou falar que tá errado? Sabe?
Eu vou dizer assim, não é o ideal você mandar um treinador embora no início de março. Mas é o Leonardo Jardim que está voltando. Então, isso eu não vou discutir. Se for para ser o Leonardo Jardim substituto do Tite, a conversa muda de figura. Mas se for para ser qualquer outro vai viver sob a sombra do Leonardo Jardim. E isso me preocupa muito. Eu, sendo muito sincero, eu não acho que está tão ruim dessa maneira. Eu vejo melhora, eu vejo desempenho em determinados momentos nos jogos, mas eu repito, eu entendo o torcedor, por todo o contexto. Discordo de muita coisa que está sendo decidida dentro do Cruzeiro, a maior delas, essa tara pelo campeonato estadual, mas entendo que é algo institucional. Institucionalmente, o Cruzeiro não quer ver o Atlético ganhando o hepta, quer quebrar essa hegemonia, essa sequência, entendo, apesar de discordar de que era obrigatório escalar o principal time lá em Betim naquele jogo. Aquilo ali arrebentou com muita gente. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza que o Cruzeiro deu um tiro no pé nesse começo de ano, no seu planejamento esportivo. E eu tô falando isso antes do Mineiro, porque o Cruzeiro pode ganhar o Mineiro no fim de semana, pode dar uma reviravolta aí, o cenário pode mudar, por que não? O Tite ganha 2 jogos aí seguidos, ganha do Atlético, ganha do Flamengo, pode acontecer, futebol, 2 jogos, jogo único, decisão do estadual, absolutamente pode acontecer, pode ganhar jogando bem. Eu acho que pode mudar o cenário muito mais, porque ganhar o Mineiro é ganhar um clássico. Porque se fosse a final antes de começar o estadual, eu falei, o Atlético Cruzeiro vale mais do que o Mineiro. Exato. Porque se a final fosse a Cruzeiro e América, o Tite ia continuar. É isso não ia ganhar sobrevida. É isso, sim. Então, eu acho que o Cruzeiro deu um tiro no pé na maneira como tratou o começo de ano. E eu posso vir a entender como algo comum. E vou explicar. Porque é a primeira vez que o nosso calendário tem essa configuração. É a primeira vez que nós temos um campeonato estadual misturado com as competições nacionais e, para alguns, internacionais. Você fala que é compreensível. Isso aí, não é comum a palavra, é compreensível. Eu acho que é um erro compreensível. Talvez para o ano que vem, não sei, talvez, espero, que para o ano que vem o Cruzeiro vai colocar em cima dele mesmo uma pressão menor. Mas o futebol brasileiro, de um modo geral, o Flamengo, por exemplo, conviveu com isso agora, conviveu mal com essa nova configuração de calendário do futebol brasileiro, que te obriga a ganhar sempre. O Cruzeiro, o Tite chegou com uma rejeição absurda, mas fosse a configuração anterior de calendário, com 8 rodadas de primeira fase do estadual jogadas só no sábado e no domingo, um descansinho de 7 dias, para jogar de novo no sábado e no domingo, mais um descansinho de 7 dias, e assim jogando a primeira parte da temporada tranquilo, para acabar o estadual lá no fim de março, começo de abril, sem brasileiro, sem Copa do Brasil, sem Libertadores, sem nada no meio. Talvez o tiro no pé que eu estou citando não existiria. Mas o Cruzeiro colocou em cima dele mesmo uma pressão absurda do tipo: nós, instituição, queremos ganhar o campeonato estadual. E você quer ganhar o campeonato estadual tendo um começo de brasileiro com Botafogo, com Corinthians, com jogos grandes, em casa ou fora dele. Aí você leva 4 do Botafogo, vai jogar no fim de semana. Depois do jogo do Botafogo foi o jogo do Betim? Você lembra? Acho que foi, não foi? Foi, Simões, você lembra? Foi. Acho que foi, né? Foi. Tipo assim, domingo à noite e quinta-feira à noite. Primeiro quinta-feira à noite, depois domingo à noite. Então, a estratégia do Cruzeiro não foi isso mesmo, né, Edu? A estratégia do Cruzeiro não foi a ideal para que houvesse uma contribuição para um bom trabalho da comissão técnica também nesse sentido. Comissão técnica trabalha no modo ideal? Não, acho que não. O desempenho é o ideal pelo que o Cruzeiro tem? Não. Mas eu acho que a gente tem que olhar pro extra também, não só pro resultado, pro placar final do jogo, porque, de novo, eu concordo com você e nós estamos falando isso aqui, cara. O Cruzeiro, seja contra o Pouso Alegre, ou seja contra o Curitiba, ou seja contra o Corinthians, o Cruzeiro criou as suas oportunidades para vencer os jogos. E coisas aconteceram no meio dessa história. Pega o jogo do Corinthians, por exemplo, em que o William foi expulso e ali acabou com o jogo, cagou o jogo o resto da partida inteira, avacalhou com a estratégia do treinador. São fatores que devem ser considerados. Mas a pressão externa e interna colocada impede com que essa análise seja feita dessa maneira. Não é possível fazer essa análise internamente no Cruzeiro nesse momento. No futebol, a última impressão é que fica, né? Eu acho as histórias de Tite e Tele Santana semelhantes. E aí não vai nenhum tipo de opinião quem é melhor, quem é pior. Até eu acho o Tele Santana mais treinador, apesar de ter visto menos. Mas o Tele Santana, ele também sucumbiu em 2 Copas do Mundo. Ele perdeu a Copa de 82 e a de 86.
E a Copa de 82, o time que o Tele Santana tinha em mãos, ele é infinitamente melhor do que os dois times que o Tite teve em mãos nas Copas de 18 e de 22. A seleção brasileira de 82 era uma máquina. E o Tele perdeu aquela Copa. Depois foi perder em 86, com uma grande seleção também. Uma grande seleção de futebol. Só que o Tele foi ganhar seus principais campeonatos, foi fazer seus grandes trabalhos, apesar de ter sido campeão brasileiro com o Galo em 71, mas ele foi ter suas grandes conquistas no eixo depois das Copas, depois de sucumbir em Copas do Mundo, sendo técnico da seleção brasileira. E teve muito problema de relacionamento, principalmente na segunda Copa, na de 86, com atletas, com o grupo. O Tite, ele antes de sucumbir nas Copas, ele vive seu auge. Campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, estadual em várias equipes, aí vai e assume a seleção brasileira. Faz 2 grandes trabalhos em eliminatórias, ganha a Copa América, joga eliminatória com as 2 pernas nas costas e passa por cima como um trator. Parecia que estava jogando campeonato estadual nas eliminatórias, mas para na Copa do Mundo. A primeira contra a Bélgica, jogando um segundo tempo, para mim, espetacular, mas é futebol. Parou no Courtois, que é um goleiro espetacular. E depois, num jogo que nós estávamos lá, contra a Croácia, no Catar, em que o Brasil amassou a Croácia. O goleiro da Croácia fez uma partida de Thiago Braga para mais. Pegou até sinal de Wi-Fi lá no estádio, a gente tentava, mas estava ocupado com o goleiro da Croácia. E toma um gol no final. E de lá para cá tem problemas. Assume um Flamengo em ebulição, não consegue fazer um trabalho, aí tem problemas pessoais e agora vem pro Cruzeiro, no momento em que o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, fez um trabalho muito bom, mas que não ganhou, simplesmente quis sair. E o Tite, ele assumiu toda a responsabilidade. É como se o Tite fosse o culpado pela saída do Leonardo Jardim. É isso que eu tento chamar a atenção do torcedor. Ele está pegando um ótimo trabalho, mas que ele está tentando dar a cara dele, a identidade dele ao time do Cruzeiro, e eu acho que a coisa está acontecendo, apesar dos percalços. Então, para mim, o problema do Cruzeiro e do Tite é muito mais a sombra do Leonardo Jardim, um fantasma, do que o Cruzeiro em si em 2026. Mas o futebol é isso, Cirilo. Eu não sei se o Tite vai aguentar, até quando, porque você viver pressionado, a cada jogo você tem que vencer, o Cruzeiro não vai vencer todos os jogos. Não vai. Ele vai perder muito mais do que vai ganhar na temporada. E uma hora acorda a história. Para a gente ouvir o Simões também sobre esse momento do Cruzeiro e sobre essa classificação contra o Pouso Alegre, vamos trazer o Lucas Romero. Falou depois do jogo, uma liderança importante do Cruzeiro, né? Falou sobre essa vitória, falou sobre a classificação e a importância da conquista do título. Tem uma fala muito interessante do Romero sobre o peso do título do fim de semana. Presta atenção. Bem, que a gente conta com o apoio dele como foi hoje. A gente persistiu até o final. Mesmo empatando a gente se classificava, mas a gente queria muito vencer em nossa casa, com nossa torcida. E quem contribuiu também, com certeza, foi a torcida, porque apoiou até o final e isso é importante para nós. Eu fico muito feliz de novamente ter a oportunidade de disputar uma final com essa camisa e que a gente sabe do compromisso e da importância que é representar o Cruzeiro. Talvez tem gente que não dá muita importância para estadual, mas Cruzeiro em todo campeonato que entrar tem que jogar para vencer. Romero, queria que você comentasse sobre a importância desse título para o Cruzeiro depois de tantos anos sem vencer, um time acostumado a levantar troféus, você já passou por isso, como o Lucas destacou aqui. Qual que é a importância desse título estadual para o Cruzeiro? Bem, a importância que te dá um título, te dá confiança para o resto da temporada, dá tranquilidade também. Claro que a gente almeja coisas maiores, mas o grande a gente alcança com pequenas conquistas. E hoje, com certeza, o Campeonato Mineiro para nós seria esse apoio que a gente precisa para começar a ganhar títulos novamente com o Cruzeiro. Aí o Romero fala interessante, cara, do Romero sobre os objetivos, né? E sobre o peso da conquista no estadual no fim de semana, falando das grandes conquistas, começando nas pequenas conquistas também, e a importância e o peso que isso pode ter para o Cruzeiro, caso seja campeão no próximo fim de semana. Como você encara, Simões, a chegada do Cruzeiro a essa decisão e como clube, como a instituição
podem ser beneficiados, né? Digamos assim, como o elenco e a instituição podem ser beneficiados por uma conquista contra o rival no próximo fim de semana, no domingo. Simões. Cirilo, muda o ambiente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Um cenário de derrota do Cruzeiro no domingo, eu acho que a situação do Tite, inclusive, fica insustentável, né? Fica insustentável. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Perde o campeonato estadual pro Atlético numa final em jogo único, aí eu acho que a coisa fica insustentável. Agora, por outro lado, pode ser o início da volta por cima, né? Porque o Tite pode colocar o nome dele na história do Cruzeiro, né? O Romero destacou, o Campeonato Mineiro realmente é o menor título que os dois vão disputar nesta temporada, tá? Só que quando a gente tem um Cruzeiro e Atlético com final única, eu acho que o jogo fica maior do que a competição, sabe? Eu acho que o significado dessa decisão de domingo é muito maior do que o título do Campeonato Mineiro. Você vai chegar lá e fazer as contas lá, acho que o Atlético tem 50 títulos, o Cruzeiro 38 do estadual, né? Eles são soberanos no Campeonato Mineiro, só que por todo o contexto histórico, institucional que a gente tem, tá? O jogo ele é muito maior do que a competição. Então, eu acho que pode sim significar uma volta por cima do Cruzeiro, do Tite, principalmente se o time jogar bem, né? Eu acho que se o time do Cruzeiro fizer uma boa partida contra o Atlético, eu acho que aí sim pode reconquistar, reconquistar não, né? Conquistar um pouquinho da confiança do torcedor, mas aí, como eu digo, né? Quarta-feira já tem uma dura missão, né? Quarta-feira já encara o Flamengo no Maracanã e a gente não sabe qual vai ser o espírito do Flamengo, porque ele assim, eu acho que a gente pode cravar, né? Que vai ter um Fla-Flu domingo, no mesmo horário de Cruzeiro e Atlético, e o Flamengo pode ganhar ou perder. Se perder, vai ser o terceiro vice do Felipe Luiz num espaço de quanto tempo, hein? Um mês e cadinho, né? Porque a final da Copa... Não, a final da Supercopa foi quando? A Supercopa foi em fevereiro. Já foi em fevereiro? Em um mês. Então em um mês, vamos colocar assim. Em um mês, 3 vices, né? O cara que ganhou todas as finais pode perder... E lá é final única também. Lá é final única também, né? Que muda o cenário, né? Que muda o cenário. Porque o Fluminense, assim, claro, não dá para comparar o time do Flamengo com o do Fluminense, tecnicamente é até covardia. Mas, nos últimos confrontos, o Fluminense tem conseguido impor dificuldades ao Flamengo, né? E isso até pelo nível de motivação que vai sobrar domingo aqui também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai depender muito esse título, ele é muito importante pro Tite. É muito importante eu acho que quem entra nessa final aí sem essa responsabilidade, claro, se ganhar já começa fazendo história. Aliás, pode ser o 5º argentino diferente campeão mineiro pelo Atlético, não é isso? Porque a gente teve em 2020 o Sampaoli, depois a gente teve em 2022 o Turco Mohamed, em 2023 o Kudê, em 2024 o Milito. E agora a gente pode ter o Domingues. Então, se o Atlético for heptacampeão, será com 5 argentinos diferentes. E o Cuca 2 vezes. Né? O Cuca 2 vezes campeão, ele ganhou em 21 e ganhou no ano passado. Então, quer dizer, é importante pro Domingues, né? Embora ele não tenha responsabilidade nenhuma no processo, mas... iniciar o trabalho perdendo a hegemonia estadual, sem dúvida nenhuma, é uma marca, né? Uma marca, repito, vai ter uma semana para treinar o time, porque para o jogo contra o América ele não teve. Porque ele viu o time jogar quarta-feira em Porto Alegre, quinta-feira, no dia seguinte do jogo, não tem treino, sexta-feira teve alguma atividade, sábado já era véspera do jogo, também não tem treino com intensidade, porque os caras vão jogar. Mas, de toda forma, é isso. Então, é uma final muito importante para os dois lados. Quando a gente leva para o lado dos treinadores, aí sem dúvida nenhuma para o Tite ela é muito mais, porque perder, eu acho que deixa o Tite, assim, eu acho que mais do que na corda bamba. Cara, eu não consigo tratar futebol dessa maneira, não entra na minha cabeça, e a leitura do Simões ela é perfeita, é essa mesmo. Eu estou ouvindo atentamente o Simões, aí ele fala, domingo, se o Tite ganhar, pode ser uma virada de chave. Mas se perder, fica insustentável. Esse é o futebol brasileiro. Você tem noção dessa frase? E a leitura dele é correta? É isso mesmo que está acontecendo? Que
Isso é uma corda bamba. Se ele cair para um lado, se ele cair para o outro, ele tá bom. Se cair para um lado, ele tá morto. Não pode ser tratado dessa maneira, sabe? Você não pode tratar um trabalho de um treinador, um trabalho da temporada, por conta de um jogo. Se ele for bem, é uma virada de chave. Se ele perder, é insustentável. Eu não consigo tratar o futebol dessa maneira, ele não pode ser tratado dessa maneira, mas a leitura, infelizmente, é essa. É perfeita. Essa é a situação do Tite e de vários outros treinadores. Aí o Simões tocou no Felipe Luiz e me veio uma ideia à cabeça, que eu vou passar a ideia para os dirigentes dos clubes. Em dezembro, seu time foi muito bem, você, BAP, presidente do Flamengo, se em dezembro desse ano repetir, o Felipe Luiz ganhar tudo, manda ele embora em dezembro e contrata em março de novo. Porque aí você livra o Felipe Luiz do estadual e de 2 jogos de final única, que só vai ter um ganhador. Inteligente é o Leonardo Jardim, que fez uma grande campanha, saiu de férias e volta depois da tempestade. Passou o campeonato estadual, passou no início de brasileiro, depois da tempestade volta, tranquilo. Então façam isso, dirigentes. Dezembro, pegue o seu treinador, dê em 3, 4 meses de férias. Põe o interino, põe o Lucas Gonçalves dos seus times aí para tomar porrada no estadual, para ser xingado de vexame, para jogar final única e perder. Aí depois recontrata o treinador, porque aí ele vai ter paz, porque é só campeonato brasileiro, aí é difícil. Aí vem os campeonatos de fase de grupos, é mais complicado. Cara, não dá pra viver no futebol dessa maneira, igual a gente tá vivendo no Brasil. Fora Felipe Luiz, pra mim, é o fim da picada. É incrível, eu acho incrível. Acho absolutamente absurdo. E só lembrando, né, que a temporada passada pro Flamengo acabou 18 de dezembro, né? Foi o dia que ele jogou com o PSG e perdeu a final do Mundial Interclubes. Aí, até ele voltar pro Brasil, quer dizer, dia 20, 21, que os caras foram entrar de férias, né? Teve que antecipar o planejamento, a entrada dos titulares, porque estava correndo o risco de ser rebaixado no campeonato carioca. E aí é isso. O futebol brasileiro, ele pune quem tem sucesso. Todo mundo que tem sucesso numa temporada, na temporada seguinte, pena no início dela. Aconteceu isso com o Fluminense, aconteceu isso com o Botafogo, está acontecendo com o Flamengo, já aconteceu com o Palmeiras e vai continuar acontecendo. Enquanto a gente não tiver um calendário racional e um calendário igual ao do mundo inteiro, esse tipo de situação vai acontecer. E aí acaba que Vasco e Corinthians também, né? Porque a final da Copa do Brasil foi dia 21 de dezembro, né?